Fala rapaziada, Pedrão Fute aqui e hoje para falar de PSG. Os comandados de Luiz Henrique tiveram muita dificuldade para vencer o Girona dentro de casa e eu vou tentar elucidar, justificar o porquê disso. Antes de tudo, já se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho, porque a meta ainda é chegar aos 100 mil inscritos este ano e eu conto com vocês. Primeiramente, eu acho importante contextualizar, né? Para você que não acompanha o campeonato francês, e assim, você não está perdendo grandes coisas, tá? Mas para você que só vê o PSG na Champions League, é importante que você saiba que, assim, o Luiz Henrique mudou a metodologia e o ideal desse time. Não é mais uma equipe de estrelas. É um time colaborativo, uma equipe coletiva. Agora sim, um time de futebol. E eu gostei muito dessa mudança, tá? Na verdade, é uma mudança que já tinha começado desde a temporada passada. Mas como o Mbappé ainda estava ali, precisava que essa peça central saísse. E aí sim, todos teriam o mesmo nível de importância, pelo menos ideologicamente, se é que vocês me entendem. Nessa temporada ele conseguiu fazer isso. O PSG pela primeira vez, sei lá, em 12 anos, fez um mercado sem a contratação de jogadores midiáticos, mas sim contratações pontuais, a maior delas, se eu não me engano, na casa dos 60 milhões de euros, algo baixíssimo para o PSG, né? Do João Neves, que veio do Benfica, um meio-campista, um muito bom meio-campista. Então, assim, é um outro PSG com uma nova ideologia, com nem uma tão nova forma de jogar, mas eu acho que a mudança é mais psicológica do que dentro de campo mesmo. Continua jogando a partir de um 4-3-3, com os meio-campistas bem móveis, bem leves, para que essa interligação com os atacantes seja cada vez mais fluida. Joga com dois pontas, falta um centroavante, é verdade. O Luiz Henrique ontem, o Gonçalo Ramos está machucado e o Kolo Muani começa no banco de reservas. E ele joga com o Asensio ali, fazendo um falso 9, né? A verdade é essa. Mas assim, o time jogou bem. É complicado falar que o PSG não jogou bem contra o Girona. Se você acompanhou o jogo, você sabe disso. Teve maior posse de bola, enfim, conseguiu ditar ali o ritmo e os domínios do jogo, não sofreu perigos da equipe espanhola, que é verdade, não é o mesmo Girona da temporada passada, isso é importante ser dito, né? Perdeu 4 das suas principais peças, o Alex Vidal, o Savinho, o Dovbyk, o Ian Couto. Então, assim, o Mitchell também está tendo muita dificuldade para reestruturar esse time. No fim de semana, tomou um sonoro 4-1 do Barcelona, né? Então, assim, o adversário também é mais fraco do que alguns imaginavam se não prestaram tanta atenção no Girona nesse mercado de transferências. Mas o PSG jogou bem. E aí vem o maior problema dessa equipe para mim. Que você mude a filosofia da equipe. Que você pare de contratar grandes estrelas. O problema do PSG não era ter as grandes estrelas, mas sim tentar ganhar por causa delas. Os grandes times como Manchester City, Real Madrid, o Liverpool, a própria Inter de Milão, são equipes que elas vencem através das suas estrelas. E isso é muito importante ser dito. O PSG queria ganhar por causa do Mbappé, por causa do Neymar, por causa do Messi. E esquecia que existia um time além desses três jogadores. É importante que você organize uma equipe forte para que as estrelas tragam o diferencial e não que as estrelas sejam a base. Consegue entender? O PSG fazia um pouco disso e talvez por isso tenha colecionado tantos fracassos, né? Chegou em uma final de Champions, mas assim, justamente nela, dependendo das suas estrelas, é que não deu certo. Enfim, a filosofia mudou e eu acho legal isso, que você foque em construir um time de futebol que tenha projeto, que o técnico fique por bastante tempo, que ele tenha liberdade para colocar as suas ideias em prática, que ninguém seja mais importante do que ninguém no vestiário, que você consiga criar um elo forte entre jogador e comissão técnica, entre os próprios jogadores também. Sensacional. Mas o PSG ontem, e ontem na primeira partida já deixou claro isso, porque também é difícil analisar o clube francês, porque na Ligue 1 o nível de competitividade é muito baixo, então assim, ele sempre domina os seus jogos naturalmente, mesmo que oscile em desempenho. Na Champions a gente consegue ter essa amostragem mais
mais forte, porque o nível de enfrentamento é maior, mesmo que com o Girona defasado. E aí, cara, ficou bem claro que falta alguém especial, falta alguém que decida nesse time. Não sei se a mudança tática de jogar com o centroavante pode resolver. Não resolveu quando o Colomoni entrou na partida. Talvez ele era para ser esse jogador, essa tenha sido a ideia do Luiz Henrique. O Gonçalo Ramos ainda não se comprovou com a camisa do PSG, não é nem de longe aquele matador do Benfica. Então, assim, precisa de alguém especial para colocar a bola pro gol, sabe? Precisa de alguém que saiba decidir, porque o Dembélé claramente não é esse jogador. Ontem, mais uma vez, deu uma grande demonstração da qualidade que tem e uma grande demonstração de como não é um jogador decisivo. Perde um gol, assim, correndo 20, 30 metros sozinho com a bola em direção à meta adversária e perde. O Dembélé não é esse jogador que decide. Ele pode desequilibrar, decidir não faz parte da índole do Dembélé. Mas falta esse jogador. Foram 26 finalizações a gol. E o gol saiu aos 90 minutos com o Nuno Gomes mandando uma bola para dentro da área errada. A bola vai em direção ao gol. E o goleiro aceita debaixo das pernas um dos frangos mais bizarros que eu já vi na Champions League. Sei lá, desde o Karius na final 17-18 contra o Real Madrid. Assim, é assustador mesmo. Nuno Gomes vem pelo lado esquerdo, cruza a bola rasteira, fraca, e o goleiro aceita debaixo das pernas. Então, assim, o PSG vence, e que bom para o PSG que ele venceu, né? Assim, conquiste 3 pontos na primeira rodada, é importante até pro ânimo do time, né? Que, como eu disse, eu acho que eles também se enxergam um pouco dessa forma, né? Que os jogos de verdade são a Champions League, considerando a liga mais fraca em que participam, mas precisa de alguém que decida. Para que esse time, para que essa filosofia dê um salto e que se comprove, assim, que um time é mais importante do que grandes estrelas, todo mundo já sabe. Mas essa transição do PSG é importante que essa temporada especificamente seja de boas demonstrações de futebol, até para a torcida, até para a imprensa conseguir entender essa mudança e aceitar essa diferença, essa mudança no clube. Então, falta alguém. Muito se dizia sobre o Osimhen, né? Ser esse jogador, não veio, acabou indo emprestado para o Galatasaray, mas é uma opção de mercado no meio de ano. Talvez seja um jogador que falta nessa equipe. Aquele jogador que desequilibra, aquele que sabe colocar a bola para dentro do gol, porque o time me parece muito bem organizado. Mas se não tiver alguém para decidir lá na frente, é correr atrás do ônibus que já partiu do ponto. Não é mesmo? É isso, quero saber a opinião de vocês aqui sobre o PSG contra o Girona, o que vocês acharam sobre essa nova filosofia do Luiz Henrique, que agora seja realmente um time. E é isso, meu povo. Deixa o like, se inscreve no canal. Até a próxima. Fui. Tchau.